Transferência em massa de presos, bandidos queimaram 17 ônibus até agora e atacaram delegacias e um carro oficial. Os 3 estados onde houve massacres nos presídios deste ano foram os primeiros a pedir ajuda das Forças Armadas. E 9 governadores aderiram ao Plano Nacional de Segurança. Desvios em série foram motivo alegado pelo governo para mudar as regras para liberar remédios da farmácia popular. O prejuízo com medicamentos, até para quem já morreu, chega a 60 milhões de reais. O governo muda também as regras para a demarcação de terras indígenas. E a nova proposta recebe críticas de entidades indigenistas. Já passa de 200 o número de casos suspeitos de febre amarela em Minas Gerais. E mesmo em regiões onde não há registro da doença, já começou a corrida para se vacinar. Uma avalanche na Itália destrói uma estação de esqui. Equipes de resgate falam em pelo menos 30 mortos na mesma região atingida ontem por terremotos. O fim da era Obama no planeta. No último discurso com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama disse que acredita no povo americano e que vai dar tudo certo. São estes os nossos destaques. E hoje é quinta-feira, 19 de janeiro. Bom Dia Brasil está começando. E a notícia que abre o nosso Bom Dia Brasil de hoje é a onda de ataques que tomou conta das ruas da capital e de mais 6 cidades do Rio Grande do Norte. 17 ônibus já foram incendiados. E além disso, nessas cidades. Um preso morreu, 7 ficaram feridos ontem à noite em mais uma rebelião, dessa vez na penitenciária do Seridó, que fica no interior. E por causa dos ataques, nenhum ônibus circulou na capital durante a madrugada. O repórter Ítalo de Lucena tem as informações ao vivo pra gente. Ô Ítalo, como é que tá a situação agora de manhã por aí? Oi, bom dia, Ana e Chico. Olha só, ontem à tarde os ônibus foram recolhidos, eles não circularam durante a madrugada. Agora pela manhã saíram com 1h30 de atraso e nesse momento circulam mais em frota reduzida. Ao todo, 17 ônibus, 1 micro-ônibus, 3 carros foram incendiados. Esses ataques, eles aconteceram ao mesmo tempo em 7 cidades. Eles começaram depois que a Secretaria de Segurança do Estado anunciou a transferência dos presos de Alcaçuz, onde no final de semana 26 detentos foram mortos e durante a madrugada o policiamento foi reforçado nas ruas da capital. Ainda assim, delegacias e postos policiais foram alvos de ataques. Alguns foram atingidos por tiros. No presídio da cidade de Caicó, no interior do estado, uma rebelião deixou um morto e 7 feridos. À noite, a polícia conseguiu controlar a situação. A repórter Heloísa Guimarães acompanhou os ataques e esses ataques a ônibus de ontem à noite e a gente confere agora na reportagem. 8 ônibus desta empresa de transportes de Natal foram incendiados no início da noite. 8 homens armados renderam 2 funcionários e atearam fogo nos ônibus que estavam no pátio. Os criminosos fugiram pelos fundos da empresa. Enquanto nossa equipe fazia essas imagens, ouvimos um tiroteio. Tá escutando os tiros, Elô? Os tiros. Olha o tiroteio. A informação que a gente tem é que atrás dessa empresa existe um morro e que pode estar havendo um tiroteio entre criminosos e polícia. A gente não sabe ao certo. E esses barulhos, provavelmente, esses que você ouviu agora, são de bomba de combustível do ônibus explodindo ou alguma coisa assim, pneu, enfim. O fogo, as chamas consumindo os ônibus. A viatura se botava por trás, se deparou com os elementos e houve troca de tiro. Todos pularam o muro e foram embora. Os ataques a ônibus começaram no início da tarde. Num terminal de transporte coletivo, mais veículos queimados. Tiros foram disparados em direção a uma delegacia. O primeiro alvo dos bandidos foi um carro oficial do governo do estado. Você com família em casa, esperando você chegar de noite. E essa sensação foi a primeira que eu passei. Também é terrível, é horrível. Na terça-feira, em Brasília, o governador do Rio Grande do Norte disse que havia recebido ameaças antes de transferir os 5 presos que comandaram a matança em Alcaçuz no fim de semana. A facção atacaria fora do presídio. Ontem, enquanto os incêndios assustavam moradores na cidade, na penitenciária de Alcaçuz, a segurança estava reforçada pela Polícia Militar e pela Força Nacional. Policiais armados sobrevoavam os pavilhões, enquanto o batalhão de choque fazia a retirada dos presos. A ação foi tensa e durou quase 5 horas.
Estas imagens cedidas pela Polícia Militar mostram os policiais saindo com os detentos do presídio no fim da tarde. 220 detentos foram levados para a penitenciária estadual de Parnamirim, que agora concentra homens de uma única facção criminosa. Ao longo de todo o dia, mais de 500 presos foram remanejados entre 3 presídios do estado. Do presídio de Parnamirim, 120 presos foram transferidos para o presídio Raimundo Nonato. 131 saíram do Raimundo Nonato para Parnamirim. A intenção era separar as facções rivais para evitar novos confrontos. Tínhamos informações aqui na Secretaria de Segurança, obtidas pela Polícia Civil, Polícia Militar e pelo próprio sistema penitenciário, de uma retaliação que estava sendo preparada, né, já de forma bastante avançada, dos presos do pavilhão 1 e 2 contra o pavilhão 5. 100 presos retirados da penitenciária de Parnamirim e levados para Alcaçuz foram impedidos de entrar no presídio por ordem da juíza da Vara de Execuções Penais. Os presos, então, acabaram sendo transferidos para a cadeia pública em Natal. 9 estados aderiram ao Plano Nacional de Segurança para trabalhar com a Força Nacional na crise do sistema penitenciário.